Viva Pedro Melo, é o cabeça de lista do CDS-PP pelo Distrito de Santarém, é também vice-presidente nacional do CDS-PP, e eu, para começar, para os leitores, para os ouvintes que não o conhecem, pedia-lhe que fizesse uma apresentação. Quem é Pedro Melo? Olha, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade. Eu sou um filho de Santarém, estive aí até aos 10 anos antes de vir para Lisboa para o Colégio Militar. Depois voltei a Santarém, estudei no Liceu Sá da Bandeira. Depois, enfim, voltei aqui para Lisboa, fiz o meu curso e sou advogado há mais de 25 anos. Mantenho uma grande ligação à minha terra. O meu pai foi segundo comandante da Escola Prato de Cavalaria, portanto, na antiga EPC. Teve aí muitos anos. A minha mãe trabalhou a vida toda no registro predial. Tenho muitos amigos ainda em Santarém. Portanto, como lhe digo, vou aí com frequência. Portanto, sou um filho da terra. E essa é uma das razões pelas quais eu sou candidato agora pelo distrito. Mas eu gostava de dizer, para além disso, que nós temos uma equipa, enfim, toda a nossa equipa, e portanto as pessoas que são candidatos pelo CDS ao distrito, são tudo pessoas de várias gerações, de várias profissões, todas as pessoas ligadas ao distrito, de diversos concelhos. Portanto, não há aqui nenhum paraquedista político, como costuma dizer na gíria, e quero que saiba também que estamos todos muito empenhados em ter um bom resultado e muito honrados por poder representar o CDS neste distrito, que é um distrito muito importante. Nós às vezes perdemos a noção, mas o distrito de Santarém é o terceiro maior do país, em área. E, portanto, é só por isso é um distrito realmente relevante, para além do seu património cultural, mas isso falaremos à frente, e do setor agropecuário e também mesmo do setor secundário, a nível de algumas indústrias. Portanto, é com muita honra que estamos a representar o CDS nestas eleições e também com muita ambição. Nas últimas eleições legislativas, o CDS perdeu a deputada, a única que tinha aqui eleita pelo Distrito de Santarém. Presumo que a vossa ambição será recuperar esse deputado ou até aumentar essa representação. Sim, exatamente. A nossa ambição é eleger 2 deputados, portanto, não apenas recuperar o deputada que já tivemos, e também, enfim, superar os resultados que tivemos em 2011, que nos permitiram ter também nessa altura um deputado, e em 2015. Portanto, acho que temos equipa para isso, temos boas propostas, e, portanto, se as pessoas nos derem essa confiança, é isso que faremos, representar bem o distrito, mas não como um deputado, com 2, porque assim o distrito ficará melhor representado, e é um distrito que merece ter mais representantes do CDS, e o CDS tem mais representantes a representar este distrito. Eu já lhe irei perguntar quais são as propostas que tem para o distrito, quais são as prioridades do CDS para o distrito, mas antes perceber também um pouco aqui a dificuldade. O CDS-PP enfrenta aqui uma dificuldade acrescida nestas eleições. Tem agora novos concorrentes à direita também, novos partidos que surgiram, o Chega, a Iniciativa Liberal, e perguntar-lhe o que é que distingue o CDS destes novos concorrentes à direita? Olha, muitas coisas, muitas coisas. Enfim, começando a ser liberal, eu também não quero perder muito tempo a falar de outros partidos por razões óbvias, mas apenas dizer-lhe que a Iniciativa Liberal, como nós costumamos dizer, é o bloco de esquerda, direita, em matéria de sociedade e em matéria de costumes. Nada tem que ver com o CDS. O CDS é um partido de matriz conservadora, democrata, cristã, portanto aí tudo nos separa. E no plano económico, a Iniciativa Liberal, não traz nada de novo em relação ao CDS, quer dizer, quer menos impostos, bem, sejam bem-vindos, nós queremos menos impostos desde que fomos constituídos e, portanto, desde a nossa fundação, há quase 50 anos, querem menos burocracia e menos Estado, bom, também é isso que nós reclamamos há quase 50 anos. Portanto, no plano económico, nada de novo traz, no plano dos costumes, separa-nos tudo, e, portanto, as pessoas terão obviamente, a sua tarefa muito facilitada, porque realmente o CDS é um partido muito diferente da IEL. Relativamente ao Chega, bem, o Chega é um partido antissistema, nada tem a ver connosco, é um partido que, enfim, crítica em relação a tudo, julgo que pretenderá um novo regime, nós não nos revemos nisso, nós somos um partido deste regime, deste sistema, da chamada democracia liberal, e, portanto, enfim, somos partidos completamente diferentes,
E mais uma vez, também aqui no Chega, enfim, nas bandeiras que o Chega tem, que estão certas, nós já cá estamos há muito mais tempo. Nas outras, tem algumas propostas que nos parecem bastante risíveis e portanto, é isto. Quer dizer, acho que são um partido completamente diferente e acho que os eleitores percebem isso e cada dia que passa percebem cada vez melhor. Ou seja, enfim, estes dois partidos, quando chegaram, realmente representaram aqui uma moda, parece-me, as pessoas estão a perceber a cada dia que passa, repito, que o CDS realmente é um partido bastante diferente, com mais credibilidade e que esses partidos nada de novo trazem, nada de positivo trazem ao nosso sistema político. Perguntava-lhe porque é que é importante o distrito eleger deputados do CDS-PP? Olha, nós apresentámos no sábado passado, no Caldas, na nossa sede em Lisboa, os nossos 15 compromissos eleitorais. Mas nós temos, para cada distrito, eixos de ação política que são prioritários. E eu queria elencar 5, se me é permitido, mas serei muito breve, serei telegráfico em cada um deles. Olha, elencá-los já. Produção nacional e consumo nacional. Ponto 1. Ponto 2, água. Ponto 3, acessibilidades. Ponto 4, saúde. E ponto 5, património cultural e tauromaquia. Bom, no que diz respeito ao primeiro eixo da nossa ação política, aí no distrito, nós consideramos que é preciso criar melhores condições para o mundo rural, em geral, para que os agricultores e os produtores de animais, e também produtores de leite, possam ser mais competitivos. E como? 2 medidas muito concretas. Primeiro, nós temos que descer o valor do gasóleo agrícola, do chamado gasóleo verde. Eu lembro quando estive com o Presidente do Partido e também com o Presidente Distrital de Santarém, Pedro Pereira, na última Feira Nacional da Agricultura em Santarém, que a principal razão de queixa dos nossos agricultores e dos nossos produtores de animais era o preço do gasóleo verde, do gasóleo agrícola. E nós sabemos que o peso dos impostos é muito grande nos combustíveis. Cerca de 60% do que nós pagamos de combustíveis em geral são impostos. Ora, o nosso objetivo é baixar o gasóleo agrícola para 60 cêntimos, logo de imediato, como proposta a apresentar no Parlamento, porque é a única forma de nós termos o mundo rural, os nossos agricultores e produtores de animais, a competir em igualdade de circunstâncias com o resto dos agricultores e produtores de animais na União Europeia. Portanto, essa é uma proposta claríssima, não há aqui circunlóquios, é uma proposta muito clara para melhorar e tornar mais competitivo o mundo rural e, em particular, o distrito de Santarém, onde o setor primário, como sabem, é muito, muito forte. A segunda medida serve também para denunciar uma situação que nós achamos que é gritante. A execução dos fundos comunitários é baixíssima. Este problema não é de agora, mas foi muito agravado com este governo. Nós temos do FEADER, portanto, do Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural, só estão executados 60%, portanto, do chamado Programa de Desenvolvimento Rural, que é o mais importante, 60%. E sabe quanto é que devem aos agricultores portugueses? Mais 900 milhões de euros. Portanto, para termos uma ideia, às vezes as pessoas enfim, não têm isto presente. Para dar aqui um exemplo, num projeto de 100 mil euros, imagino que o senhor é agricultor, num projeto de 100 mil euros, o senhor paga 60%, paga 60 mil euros. O Estado paga os outros 40%. Como? 32% através de fundos comunitários e 8% do Estado português. Ora, isto que está a faltar, ou seja, os investidores, os privados, os agricultores, fizeram os seus investimentos, investiram a sua cota-parte e ainda não receberam o dinheiro dos fundos comunitários. Isto é inaceitável. Prejudica ainda mais o mundo rural e, portanto, nós temos que intervir nessa matéria. Temos que ser mais competentes. Isto revela uma enormíssima incompetência. Eu, aliás, pergunto se nós temos realmente um Ministro da Agricultura. Porque realmente o Ministro da Agricultura é politicamente inexistente. E que o CDS, uma garantia que lhe quer dar, é que se nos derem a confiança para estarmos no Parlamento e, eventualmente, para formarmos governo, a agricultura, as pescas e os recursos hídricos vão voltar a ter voz ativa no Conselho de Ministros. Porque, como lhe digo, hoje praticamente não temos Ministro da Agricultura, é uma pessoa inexistente, politicamente invisível. E isso prejudica muito, naturalmente, todo este setor. Portanto, este primeiro eixo de ação política é a produção nacional. Deixa-me passar também muito rapidamente, e talvez até mais rapidamente, pode descansar já, para o segundo eixo, que é a água.
Todos sabemos, julgo eu, que nós estamos numa situação de stress hídrico. Ou seja, dados de dezembro de 2021, não é de há 10 anos, 2021, que é muito recentes, apontam para 93% do território nacional em seca. 93%. Bom, isto é, obviamente, muito preocupante. Soluções concretas. É preciso fazer investimentos em obras hidráulicas, em particular em barragens. Eu faço notar, e o senhor é da mesma geração que eu, lembrar-se-á muito bem, e muitos dos nossos ouvintes também, da polémica que deu na altura o Alqueva. O Alqueva foi uma obra atrasada muitos anos, várias décadas, deu imensa querela com ambientalistas, enfim, com várias, digamos assim, forças do bloqueio. A verdade é que se fez uma obra de sucesso. Hoje o Alqueva é essencial, é uma obra de sucesso. Nós no distrito de Castelo de Bode funciona bem, mas realmente é preciso construir Alvito. Alvito é realmente uma obra, uma barragem que é urgente construir, e essa será uma das primeiras medidas. Aliás, está previsto. O problema depois é que ninguém executa. Deixa-me dizer outra coisa. Não sei, desculpa interrompê-lo, era só, nessa sequência, o projeto Tejo prevê uma série de barragens, de açudes para regularizar o rio Tejo. Exatamente. É um projeto que tem vindo a ser apresentado no último ano. E adiado. Exato, e adiado. Isso porque está em estudos, está em fase de estudos, também encontra bastante oposição de alguns ambientalistas que são contra mas isso tem de ser concretizado, percebe? Quando nós temos o território 93% em seca, quando nós dependemos tanto depois do caudal do Tejo, quando sabemos que só conseguimos chegar ao caudal cá muito em baixo e que estamos muito dependentes de Espanha, até por uma questão de soberania, não só para ajuda ao mundo rural, mas também por soberania, e essa é uma preocupação, obviamente também do CDS, e é uma das preocupações primeiras do CDS, é evidente que nós temos que zelar por aquilo que é nosso e proteger o que é nosso. E a construção de barragens do Alvito é de interesse nacional, tem de ser construída. Portanto, temos que ultrapassar todas essas dificuldades. Por isso é que eu lhe falei há bocadinho do Alqueva. Também no Alqueva também houve um conjunto de dificuldades. Hoje em dia as pessoas reconhecem que efetivamente... Ouça, dizia-se à data que não se ia encher a Albufeira, que eram só prejuízos. E hoje em dia é uma obra de sucesso e muito importante. E o Alvito também será, como é Castelo de Bode. Temos que andar para a frente, temos que perder menos tempo nestas coisas, tomar decisões e ter a coragem de decidir e decidir depressa. Pronto, e portanto esta será uma primeira prioridade. A segunda tem que ver com a expansão da área de regadio, melhorar também a tecnologia para a rega de precisão e evitar as perdas de água. Deixe-me dizer-lhe também aqui o seguinte, isto são estudos que já estão feitos. A FENAREG, não é? Esta Federação Nacional dos Regantes, tem um trabalho feito extraordinário sobre isto, apresentado também na Feira Nacional de Agricultura o ano passado, e, portanto, isso facilita imenso o trabalho da ação política. O trabalho está feito, quer dizer, o estudo está feito, agora é implementar. Não digo se conseguimos implementar tudo num ano, mas no médio prazo é obviamente um estudo que nenhum agente político pode descurar e que nós CDS, no qual nós nos revemos e, portanto, é um estudo que queremos implementar. No terceiro eixo da nossa ação política tem a ver com acessibilidades. Tudo isto está ligado, tudo isto tem uma lógica. Portanto, o mundo rural, a água e as acessibilidades. Bom, na ferrovia é claríssimo que no eixo entre Santarém e o entroncamento, quer o Alfa, quer o Intercidades, funcionam mal. Há mesmo indicações de problemas de falta de segurança, o que é problemático, de tal sorte que essa obra de requalificação da via estava prevista no Plano Ferrovia 2020, isso estava prevista, era porque havia necessidade de ser feita, e não foi. Portanto, isso é uma prioridade. A segunda, em termos rodoviários, é fundamental concluir a A13 entre Atalaia e Almeirim, com uma nova ponte entre a Chamusca e Gulgã. Porquê? Porque a ponte da Chamusca, todos nós conhecemos, funciona muito mal. Quer dizer, quando há em sentido contrário dois caminhões, aquilo não passa, tem que ser um de cada vez. E, por outro lado, porque o ecoparque do Relvão está-se a tornar o caixote turístico nacional, com muitos resíduos, com mau cheiro para as populações. E, enfim, se há uma cheia no Tejo, é complicadíssimo resolver o problema. E, além do mais, passam dezenas de caminhões todos os dias com resíduos perigosos entre vários concelhos. Almeirim, Alpiarça, Chamusca, depende onde vem, Abrantes, Salvaterra de Magos, não pode ser assim. Com a construção com a conclusão, melhor dizendo, da A13, portanto, entre Atalaia e Almeirim, realmente resolvia não só um problema de segurança ali do ecoparque, não só um problema de mal-estar nas populações, mas também, realmente, resíduos perigosos a serem transportados com esta frequência por tantos concelhos, é obviamente uma coisa que ninguém quer ter. Deixe-me quase concluir.
Saúde. Nós temos, como é sabido, 4 hospitais no distrito, mas a verdade é que não é suficiente. E a nossa proposta seria a construção de um novo hospital com dimensão, com todas as valências, onde? Em Vila Nova da Barquinha. Porquê? Vila Nova da Barquinha tem dimensão, tem espaço físico, ou seja, não é preciso grandes expropriações, grande litigância com os proprietários, identificação de terrenos, há espaço em Vila Nova da Barquinha e tem muitas acessibilidades, porque tem ali a confluência entre a A23 e a A13. Qual era a ideia? Construir este hospital, obviamente isto não se faz no ano nem em 2. Veja bem, por exemplo, o caso do Hospital Central do Alentejo, que, enfim, ainda não começou e já está adjudicado, e, portanto, nós sabemos que isto demora tempo. Uma vez construído este hospital iria substituir o quê? Iria substituir os hospitais de Torres Novas e de Tomar. Bom, portanto, esta seria a lógica, manter os 4 como estão, melhorando naquilo que é possível melhorar, e quando o outro fosse construído, pois então substituir Tomar e Torres Novas, porque são aqueles com menos valências e que nos parecem menos bem equipados, talvez mais obsoletos, enfim, onde há maiores dificuldades. Por outro lado, último ponto quanto à saúde, implementar aquilo que é já conhecido como bandeira do CDS, que é a Via Verde da Saúde. Ou seja, quando qualquer cidadão não consegue ter a sua consulta ou a sua cirurgia em prazos razoáveis, pois então pode ter acesso ao setor social, ao setor privado, para fazer a sua consulta de especialidade ou a sua cirurgia, naturalmente pago pelo público, como seria se ele fosse a um hospital público. Portanto, esta é a implementação da Via Verde da Saúde. E durante este tempo, e a construção de uma nova infraestrutura hospitalar, acho que resolveria também um dos principais problemas enfim, do distrito, que é, obviamente, a saúde. Deixe-me dizer, como último eixo, património cultural e tauromaquia. É fácil de explicar. Nós, às vezes, não temos noção do valor que tem o nosso património cultural. Eu arrisco-me a dizer, não é por ser aqui do distrito, que nós vamos ser o distrito que tem o património cultural mais relevante do país. Veja Santarém, veja Tomar, veja Abrantes, Orém, Torres Novas. Nós temos coisas extraordinárias, mas talvez porque crescemos assim, a ver estas coisas extraordinárias, não temos noção do que isso vale e do potencial económico que isso pode ter, ou então isso fica mais uma vez no papel como de estudos, mas não se implementa. É preciso criar roteiros específicos para a visita a todos estes monumentos que nós temos, todo este património, que é extraordinário, e isso pode ser feito com inteligência, com maior entendimento, melhor articulação entre os diversos municípios. Acho que podemos dar aí um salto muito grande e também, naturalmente, vender todas estas nossas ideias nas feiras internacionais de turismo, que muitas vezes não acontece, ou acontece, enfim, de forma desgarrada umas das outras, pouco articulada, faz com que, por exemplo, as pessoas que vão a Fátima parem em Santarém para ir à Igreja do Milagre e para se irem embora. Quando podiam, se calhar, estar uma tarde, para já não dizer um dia, ali no Conselho. Passando também por Tomar, dando mais uma volta, e se calhar aqui no Conselho podiam estar 1 ou 2 dias, nada perdiam, bem pelo contrário, e todos nós teríamos também a ganhar com isso. Quanto à tauromaquia, é muito evidente, nós defendemos as tradições nacionais, esta é uma tradição secular. Eu tive a felicidade no outro dia de ver aprovada uma moção que apresentei em razão do CDS na Assembleia Municipal de Santarém para o reconhecimento da tauromaquia como património cultural e material, que foi aprovada na Assembleia Municipal, e portanto, é valorizar a tauromaquia, esta foi uma medida. As outras é, obviamente, baixar o IVA para 6% e permitir que as crianças de quaisquer idades possam assistir a corridas de touros, aumentar também o número de eventos taurinos, não são apenas corridas de touros, como sabemos. Bom, e, além do mais, temos que alterar o contrato de concessão da RTP, porque proibiu a transmissão de corridas de touros e, como se sabe, há muita gente que gosta de ver e que não pode deslocar-se às praças, nem é pelo preço dos bilhetes, mas é porque realmente não podem sair de casa, têm dificuldades de mobilidade e gostavam muito de ver touradas e vão deixar de poder ver, porque este governo do PS assim o determinou com o novo contrato de concessão. E, portanto, nós, obviamente, que essa é uma das medidas que temos que alterar, e isso é uma questão de alterar o contrato. E, portanto, como lhe disse, julgo eu, assim, rapidamente, apresentei-lhe os 5 eixos prioritários da nossa ação política. E falou também já das prioridades que tem para o distrito, embora eu aqui, voltando aqui um bocadinho atrás,
perguntar-lhe, falou na questão da ferrovia e na necessidade de investir no transporte ferroviário com deficiências e falou também na questão da segurança. Não sei se, nas suas palavras, se estava a referir à questão da necessidade de construir uma variante no Concelho de Santarém, entre Santarém e ali acima, para evitar as barreiras e para tornar a linha mais segura e rápida. Tem toda a razão. Isso também é um plano que está projetado há um tempo e não está implementado. O que eu quis dizer é que há prioridades e nós temos que ser muito concretos. Não é quando nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, regra geral não se faz nenhuma bem. E por isso nós definimos para a ferrovia esta medida concreta, como prioritária, sem prejuízo disso que referiu, faz todo sentido. E na rodovia também uma medida prioritária, que era a conclusão da A13. Portanto, enfim, para cada eixo que nós definimos como importante, nós temos 2, 3 medidas muito concretas. Por uma razão, nós, se formos eleitos, queremos também ser responsabilizados e queremos que as pessoas possam escrutinar aquilo que nós prometemos. Se nós falamos de muitas coisas, de muitos projetos, depois daqui a uns anos ninguém sabe dizer o que é que quiseram fazer, o que é que não quiseram fazer. Nós temos ideias muito concretas daquilo que é prioritário. E foi isso justamente que referi. Aquilo que disse, se nós conseguirmos, imagino um horizonte de 2 anos, fazer esse reforço de linha entre Santarém e o entroncamento, pois o projeto que acabou de mencionar, obviamente que é um projeto que já está no papel e também eu acho que deve ser implementado. Aliás, nas verbas do PRR é extraordinário, porque há muito pouco para aquilo que é o setor privado e há muitos erros, do nosso ponto de vista, para aquilo que é o setor público. E, portanto, como já foi anunciado pelo CDS a nível nacional, a renegociação do PRR para incluir alguns projetos nos pré-prioritários e que não estão contemplados, deve ser feita. Já ouvi outros candidatos a fazerem críticas à questão do PRR, muito embora o PRR está ainda no início e também há os fundos comunitários do novo quadro comunitário, do novo quadro comunitário de apoio. As críticas dizem que o Distrito está a passar um pouco ao lado do PRR e dos fundos comunitários, que estão agora a começar. Mas também já ouvi o desafio para que as entidades da região, as empresas, as instituições do ensino superior, do terceiro setor da economia social, das autarquias, que se mobilizem também em torno de projetos que sejam estruturantes aqui para o Distrito. Qual é a posição do CDS relativamente a essa questão? É absolutamente convergente com isso, mas deixe-me dizer o seguinte, o PRR é um plano que já tem, digamos assim, adjudicadas os projetos. Portanto, quer dizer, não é agora possível dizer... As grandes linhas, não é? Portanto, não é agora possível dizer vamos fazer mais isto e mais aquilo outro. O que é possível é renegociar e fazer com que haja mais investimento no setor privado do que no setor público. Porque há coisas que já estão indicadas e, portanto, que é difícil acrescentar ao PRR projetos diferentes dos que lá estão. Portanto, isso tinha que ser renegociado para que aquelas que são as prioridades, neste caso o CDS, possam ter consecução. Quanto à articulação entre as diversas entidades, entre públicas e privadas, da nossa parte, achamos que essa é uma boa medida, conquanto isso não significa mais atrasos. Porque muitas vezes é esse o problema. Nós queremos envolver todas as entidades e depois, em vez de resolvermos assuntos em 3 meses, resolvemos em 3 anos. Não pode ser. Nós temos que ser muito práticos. Era aquilo que lhe referia quanto aos fundos comunitários. Não é possível ter apenas 60% de fundos comunitários executados. Não é possível. E muito menos estar a dever dinheiro aos agricultores. Não é possível. Porquê é que isso acontece? Acontece que a burocracia é enormíssima no acesso aos fundos. Porque as pessoas têm gastado muitas vezes com consultores para lhes prepararem as candidaturas. Está a ver? E, portanto, eu acho muito bem que haja várias entidades envolvidas em determinados projetos, desde que, como dizia há pouco, desde que isso não signifique maior entropia. E, portanto, às vezes tenho receio, quando se quer meter muitas pessoas a pensar num projeto novo, etc., que isso signifique atrasos, porque, enfim, várias cabeças dão várias ideias, mas também dão origem muitas vezes a atrasos. E essa é uma das principais preocupações. Já perdemos muito tempo. Uma outra questão, estamos quase a terminar o nosso tempo, tem a ver com a nova NUT que
está a ser pensada, que caberá a Bruxelas decidir, se aceita, a unidade de estatística, não é? Que pretende uniformizar aqui a região numa unidade que junta a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste, de forma a que não haja a dispersão que atualmente existe, em que o Médio Tejo responde com o centro, mas depois está ligado à CCR Lisboa e Val do Tejo, e Santarém está, o Lesíria está ligado ao Alentejo e está ligada à CCDR Lisboa e Val do Tejo. Pronto, uniformizando isto, também já é um pronúncio de uma regionalização, vá lá, de um trabalho com a descentralização que está a ser feito. Eu perguntava-lhe qual é a sua opinião sobre isto. Olha, eu estava a ouvir o João a falar e estava a pensar burocracia, burocracia e mais burocracia. Realmente a burocracia é um cancro no nosso país e eu não quero intervenções da União Europeia que aumentem o já muitíssimo elevado nível burocrático que nós temos. Portanto, ter aquilo que eu chamo as camadas geológicas, umas por cima das outras, só induz atrasos, perturbações, custos e mesmo até algum desespero da parte de quem quer investir, quer investidores nacionais, quer investidores estrangeiros. E, portanto, contra a regionalização totalmente, no que diz respeito, enfim, a essa matéria, isso já foi dito várias vezes pelo nosso partido, aliás, foi o primeiro partido a tomar posição sobre isso agora recentemente, portanto, somos completamente contra a revolução. Porquê? Justamente porque é a criação de mais uma classe política, de mais uma classe decisória, e isso não é preciso. Isso não é preciso. Aliás, aquilo que nós temos hoje, entre as competências dos municípios, as competências das CCDRs e das direções regionais, e para além do Estado Central, já criam bastante confusão em quem quer investir. Portanto, nós somos favoráveis a maior simplificação. Portanto, se a alteração que se pronuncia for no sentido de menos burocracia, terá o apoio do CDS. Se significar mais decisores, mais custos, uma palavra, mais burocracia, não contem connosco para isso, porque isso é um dos maiores cancros do nosso país e nós, aliás, queremos que seja feita uma reforma administrativa e uma das grandes linhas é justamente acabar com subposições de competência e de missões entre missões de competências e atribuições entre diversas entidades públicas. E, portanto, julgo que lhe respondi. Quanto à legislação, nem pensar, estamos arredados disso, e mais burocracia, seja induzida pelo Estado Central, seja induzida pela União Europeia, não contem connosco para isso, porque isso faz atrasar o desenvolvimento do nosso país, como se tem visto nos últimos anos. Resta-me agradecer-lhe o seu tempo e a sua atenção. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade e voltaremos a falar quando for caso disso. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Bom trabalho.